Olá, tenistas, profissionais do esporte, meus colegas psicólogos, muito prazer. Eu sou o Marcelo Abuchacra, eu sou tenista, né? A primeira vez que eu peguei numa raquete de tênis eu tinha 10 anos de idade, sob a influência do meu pai e da minha mãe, né? Lá no Clube Atlético Indiano, nas famosas escolinhas de tênis que tinha de sábado de manhã. E precisei de alguns meses ali para descobrir que a minha vida ela iria girar em torno do tênis, né? Então, dos 10 aos 17 anos, eu só ia para a escola e treinava tênis e ia para a escola. Essa era a minha rotina, era o que eu gostava de fazer, né? Depois que eu cresci um pouco mais, eu comecei a competir, comecei a viajar para torneios e comecei a realmente treinar para ser um atleta profissional. Mas quando eu cheguei com 17 anos, as variáveis que influenciam nessa decisão, elas são diversas, né? Eu imagino que muitos adolescentes, né, nessa faixa de idade, 17, 18 anos, quando terminam o colégio e vão iniciar uma carreira, é um conflito, né? É um sofrimento para tomar uma decisão do caminho que precisa ser trilhado ali dentro daquele momento, né? Então eu passei por isso, né? Fiquei sempre em dúvida entre educação física e psicologia, mas acabei escolhendo a psicologia para trabalhar com as habilidades psicológicas, né? Que era uma questão que me pegava muito na minha época de tenista, né? Por que eu consigo fazer no treino e não consigo fazer no jogo? Por que nesse jogo eu não consegui fazer aquilo que eu sempre fiz em todos os outros jogos, né? Porque em determinado momento aquela bola que sempre entra não entra, né? Então hoje em dia os tenistas falam é cabeça, só que existe uma ciência por trás dessa fala, né? Existe uma ciência que atua dentro dessa questão da mesma forma que a educação física atua na parte técnica e na parte física. Existe um profissional capacitado para trabalhar as habilidades psicológicas dentro do esporte e principalmente no tênis, né? Então, dentro dos meus 5 anos de faculdade, eu sempre tive esse foco, esse alvo da psicologia do esporte. O meu TCC, ele teve o título dos efeitos da verbalização de um treinador durante o treinamento de um tenista, né? Então, a minha primeira oportunidade de fazer pesquisa em psicologia, eu já fiz uma pesquisa aplicada na psicologia do esporte, tentando investigar as influências, as variáveis que existiam dentro dos ambientes do tênis e que influenciavam no desempenho dos atletas. E depois da minha faculdade, eu fui me especializar ainda mais. Então eu entrei dentro do programa de especialização em psicologia do esporte do Núcleo Paradigma. Na época, as autoridades no assunto, né, que ainda são autoridades no assunto, Carla de Pierro, Sâmia Halage, Eduardo Silo, foram os coordenadores do curso, né? Foi uma turma que a gente chama de o Dream Team da psicologia do esporte. Foi um prazer muito grande ter me formado especialista em psicologia do esporte com essa turma, porque me deu muita bagagem, muito conhecimento para eu começar a atuar. Inclusive, na época que eu estava terminando a especialização, foi a oportunidade que eu tive de iniciar um dos meus primeiros trabalhos em psicologia do esporte no futsal, e alguns meses depois eu migrei junto com a Gisele Silva para a base do futebol de campo do Palmeiras, onde eu fiquei por 4 anos seguidos, né, atuando cotidianamente com todas as categorias, com todos os atletas, treinadores, ensinando psicologia do esporte, intervindo com psicologia do esporte. Foi uma vivência muito rica que pôde proporcionar para mim a minha pesquisa de mestrado, né? Em 2014 eu ingressei no mestrado na PUC de São Paulo e eu fiz a minha pesquisa em psicologia do esporte, né? O título do meu trabalho é o efeito de uma intervenção comportamental sobre o comportamento de chute a gol em atletas em formação, né? Então, desde a minha pesquisa de mestrado, eu já vinha com esse viés de intervenções comportamentais para modificar o desempenho, para aumentar rendimento, para produzir comportamentos adequados e relevantes para a prática do esporte, né? E dentro dessa época, né, quando eu estava terminando o meu mestrado, eu tive o convite, né, do Wilson Bosso, treinador da WB Tênis, de ser inserido, né, de ser agregado à equipe de treinamento como psicólogo do esporte. E foi uma vivência sensacional, onde eu estou até hoje, né, desde 2014, que pôde proporcionar para mim a oportunidade de desenvolver uma metodologia comportamental aplicada ao tênis. Então hoje eu digo para vocês que eu tenho um procedimento de duração de 5 anos de intervenções comportamentais que tem por objetivo produzir comportamentos relevantes para a prática do tênis, desenvolver habilidades psicológicas que são importantes e essenciais para o bom desempenho dentro da quadra, né? Então, o meu objetivo, a minha missão é eu conseguir transferir esse conhecimento para o máximo de pessoas possível,
né? A minha missão como psicólogo é produzir conhecimento e transferir esse conhecimento para as pessoas que precisam e que vão fazer bom uso dessa informação. Então hoje eu estou aqui dando o meu primeiro passo em direção a essa ampliação e eu não consigo fazer isso sozinho, eu preciso de vocês, né? Eu preciso de mais pessoas junto comigo para contribuir para esse ensinamento e para essa ciência chegar às pessoas que precisam. Então hoje eu convido vocês para estarem mais próximo do meu trabalho, para acompanharem de perto as minhas intervenções, para conhecerem mais sobre essa metodologia, porque eu digo, a psicologia do esporte no Brasil ela está crescendo muito, ainda temos que remar e remar muito para chegar no nível da psicologia do esporte dos outros países, Estados Unidos, Rússia, Alemanha, que tem um nível de ciência nessa área muito mais desenvolvido, mas aqui no Brasil isso já está acontecendo e a gente precisa aprender a olhar para essa área como uma área que também contribui para aumento de rendimento, para aumento de performance, para qualidade de vida e saúde dentro da prática do seu esporte. Então, esse é meu convite, venham conhecer o nosso trabalho, venham conhecer a metodologia da tênis e psicologia aplicada ao tênis, porque precisamos muito de pessoas novas e interessadas que acreditem nesse trabalho e que estejam dispostos a evoluir junto comigo. Tá bom, galera? Foi um prazer dar esse passo junto com vocês. Quero muito todos acompanhando a minha jornada e do meu lado para cada vez mais ajudar o máximo de atletas, treinadores, profissionais do tênis, profissionais do esporte e principalmente colegas que querem trabalhar com psicologia do esporte. Vem comigo, conheçam o nosso trabalho, venham conhecer a metodologia que vocês vão achar muito interessante, vai ser muito bacana para o desenvolvimento de vocês. Acompanhe a gente nas redes sociais, fique perto do nosso trabalho, que tem muita coisa, muita novidade bacana por aí. Valeu, pessoal, foi um prazer conhecer vocês, até a próxima.